Então, gente, já falamos em outro vídeo aí sobre diagnóstico, né, exame físico, a anamnese da insuficiência aórtica, a história natural da insuficiência aórtica, confere lá esse outro vídeo. Agora a gente vai falar um pouco sobre como que são os exames complementares, quais são os complicadores, quando indicar a intervenção e quais os tipos de intervenção. E aí, Tiago, quer começar falando? Vamos lá, eu acho legal de falar, porque agora essa nossa discussão é um complemento realmente do que foi falado. Se a gente for colocar tem pesos de importância, sugiro muito que você volte lá, vai ver sobre história natural, exame físico, porque tudo que a gente for falar agora aqui, você só vai pensar em solicitar e interpretar depois que você passar por lá. Então não adianta falar assim, não, eu vou pra cá porque aqui ele vai me dar um diagnóstico e é o que eu quero saber. Não, pega toda a história que vai valer a pena. Uma vez que você, então, colocou na sua cabeça a hipótese diagnóstica de insuficiência aórtica, né, que é o tema do nossa discussão aqui hoje, você vai partir para exames complementares. E na valvopatia, na cardiopatia estrutural, a gente tem uma tríade de exames básicos que vale muito a pena você lançar a mão em quase todos os pacientes, não todos os pacientes, né? Aí você vai utilizar a eletrocardiografia, um exame de baixo custo, ampla difusão e que tem muita informação importante. Radiografia de tórax, onde você vai fazer essa avaliação de alguns tamanhos cavitários, alterações que a gente vai conversar aqui também. E a ecocardiografia, né, transtorácica, beira-leito, básica. Aqui a gente não está falando de complementação transesofágica já, não, calma, isso a gente vai individualizar. Se for necessário, partiríamos para isso, tá? Então, vamos começar com o eletrocardiograma, né? O exame talvez mais difundido aí da cardiologia. O que nós esperamos encontrar nesse exame? Então, a gente já falou no outro vídeo, né, que a hipertrofia que acontece no ventrículo esquerdo, ela é secundária a uma sobrecarga de volume. Então, a gente vai ter um aumento do volume ventricular esquerdo e isso é refletido também com a sobrecarga ventricular esquerda no nosso eletrocardiograma. Claro que mais tardiamente a gente pode ter sobrecarga também de átrio esquerdo, a gente pode ter alguns sinais mais tardios como arritmias atriais, mas o mais comum é mesmo a sobrecarga do ventrículo esquerdo no eletrocardiograma. Esse é um raciocínio legal que já levanta um insight sobre fisiologia no mundo das valvopatias, né? A Hannah falou, você vai encontrar primeiro uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, justificado por causa da sobrecarga de volume, que a gente discutiu lá no último vídeo, né? Seguindo a lei de Laplace, e você também pode ter outras repercussões. Então você pode ter o átrio esquerdo aumentado, em situações mais avançadas, embora não seja tão comum, acometimento do lado direito, que são aqueles insights da classificação de Generu, né, que foi utilizada na estenose aórtica. Se você leu essa classificação e entendeu ela, aplica na estenose aórtica, por que não aplicar nas outras valvopatias? Mas Thiago, isso não foi publicado assim? Eu sei que não foi, mas é apenas a ideia de fisiologia, né? Foi assim, deixa eu entender que quanto mais grave é o paciente, quanto mais repercussões hemodinâmicas para retrogradamente você encontra. E você pode encontrar isso também nos seus exames de imagem. O eletrocardiograma é um desse. Se você pega um paciente com insuficiência aórtica e que já desenvolveu fibrilação atrial, eu acho que é plausível você entender que ele é mais grave de um paciente que só desenvolveu aquela hipertrofia do ventrículo esquerdo. Porque essa lesão, além de ter mais tempo, ela já está cometimento outras cavidades. Então, vale a pena você tirar toda a informação, né, do exame que você está avaliando. Está avaliando o eletrocardiograma, não fica preso só à hipertrofia, mas olha ele todo. Isso talvez já te dê uma informação até da gravidade do paciente que você está vendo, né? Sim. Então, vale muito a pena, né, você pedir a eletrocardiografia por isso. Já é um excelente exame que vai te dar muita informação. Ok, você fez a eletrocardiografia, viu que tem lá a sua hipertrofia ventricular esquerda, talvez aumento de átrio esquerdo, aí você parte para outro exame, que é a radiografia de tórax. E aqui talvez já venha aquele grande nome, né? E aquelas imagens que assustam a semiologia, aquele coração que ocupa quase todo o tórax do paciente, né? O famoso cor bovis, que a gente encontra por aí, ou coração bovino. Por que isso acontece na insuficiência aórtica? Vale a pena falar. Nós temos aqui predominantemente uma sobrecarga de volume, né? Mas esses pacientes, cronicamente ao longo do tempo, também desenvolvem uma sobrecarga de pressão, né? Esse paciente ele faz uma vasoconstrição periférica na tentativa de manter pressão de perfusão. É um mecanismo compensatório. Então aquele ventrículo ele acaba sofrendo uma dupla sobrecarga. Então é de se esperar que esses pacientes apresentem grandes hipertrofias. Por isso, essa nominação que a gente quase não usa hoje em dia, né? Mas vamos dizer que na conversa de bastidor a gente sempre fala, nossa, olha o tamanho desse coração, parece um coração de boi. E aí você encontra aquela radiografia de tórax, onde está aquele coração ocupando quase lado a lado do tórax, né? Sim, sim. E além do aumento da área cardíaca no raio-x, a gente pode ter outros sinais, como se falou até, que podem indicar a gravidade, né? Então, um aumento do átrio esquerdo, eu posso ver sinais de congestão
pulmonar. Eu posso também ter algumas dicas de etiologia, né, Tiago? Eu posso ver, por exemplo, uma ectasia de aorta. Exato. Lembrar sempre da gente fazer raio-x também perfil, né? Que também ajuda a ver esses detalhes a mais. São os memes, né, da internet, não olha apenas uma incidência, isso aí você pode estar sendo induzido ao erro. Você pode estar sendo enganado. E realmente você pode ser enganado, então observe sempre 2 incidências, verdade. E aí também, mais tardiamente, até hipertensão pulmonar, alguns outros sinais de gravidade com abalamento ali do tronco da artéria pulmonar. E aí a gente vai pro... O famoso, mais querido exame das valvopatias, que é o ecocardiograma. Quais são os fatores que eu posso olhar no ecocardiograma, além, claro, da presença da insuficiência aórtica, de tentar identificar a etiologia, né? Ver se aquela válvula ela é bivalvularizada, se ela é trivalvularizada, se eu tenho ectasia de aorta ou não. Quais são os critérios que eu vou analisar, Tiago, para dizer que aquilo ali é uma insuficiência aórtica anatomicamente importante? É legal porque aqui a gente está diante de 2 ecocardiografistas discutindo e eu prometo que a gente não vai transformar essa conversa aqui num debate de parâmetros ecocardiográficos. Exato, mas não. A gente quer entregar para vocês uma visão clínica disso tudo, então nós vamos nos esforçar bastante para isso. A Ana já começou muito bem. A ecocardiografia, o primeiro passo é você primeiro encontrar a doença, né? Existe ou não insuficiência aórtica? Beleza, existe. Eu acabei de ver ela aqui. É um jato de regurgitação durante a diástole que passa pela válvula aórtica. Beleza, defini o diagnóstico. Depois eu vou olhar etiologia. A gente falou muito de etiologia no outro vídeo, que vale muito a pena que você veja. Isso muda completamente a conversa. Se eu virar no meu laudo e colocar assim, olha, isso aqui é uma etiologia funcional, você já entende com o que você está lidando. Não, isso aqui é reumático. Você já entende que você tem que procurar outras coisas, tomar certas condutas, profilaxia, enfim, várias coisas. Então, a etiologia é papel do ecocardiografista sim passar, né? Se ele não sabe, ele vai ter que sugerir, então, que siga a investigação por alguma razão. Nem sempre a gente consegue enxergar, né? Isso aí não é janela acústica limitada, Exato. Né? E aí cabe ao ecocardiografista também falar, olha, veja bem, não consegui entender a etiologia, sugiro que você siga a investigação. Complementação transesofágica, partir para o exame de multimodalidade, igual a gente falou, né, no início, talvez seja o caminho. Sim. Mas ok, definir a etiologia. Estou diante da etiologia X. Vou partir para a graduação da lesão. E aí nós temos alguns parâmetros ecocardiográficos que nós utilizamos para poder falar para você, olha, isso aqui é discreto, isso aqui é moderado, isso aqui é importante. Nos Estados Unidos, é de rotina que os laudos sejam descritivos. No Brasil e na Europa, mais até no Brasil, os nossos laudos são conclusivos. Então, cabe ao ecocardiografista falar para o clínico, tipo, essa é uma lesão discreta, essa é uma lesão moderada, essa é uma lesão importante. Se você for pegar um laudo americano, ele só fala, olha, o valor disso é isso, o valor daquilo é aquilo, e cabe ao clínico dar essa interpretação. Será que eu estou diante de uma lesão discreta, moderada ou importante? Cada um tem seus benefícios e problemas, mas de forma geral, você, clínico que está nos acompanhando, tem que conhecer quais são os parâmetros. E aí nós utilizamos basicamente a vena contracta, a área do jato que ocupa, né, na via de saída do ventrículo esquerdo, e aqui tem sérios vieses, principalmente de operador dependente, a fração de regurgitação, ou seja, o tanto de sangue que sai por tanto que volta, uma relação, né? O volume regurgitativo, por batimento, e o ERO, né, que é a área do orifício de refluxo, né, que são cálculos que a gente usa basicamente o volume regurgitante e o ERO através de um método chamado PISA, né, que a gente pode até depois, aí sim, não levar esse assunto muito ecocardiografista, a gente pode abrir esse apêndice, chamar o pessoal do Eco aqui do Incor para falar isso com a gente, né, para transformar essa conversa até mais técnica de imagem. Sim. Mas se você está diante então desses parâmetros, aí tem, né, os pontos de corte que você pode, não é obrigatório você decorar agora acompanhando com a gente, mas você pode dar um pulinho lá na diretriz lá liderada pelo professor Flávio e dar uma olhada, né, quais são os parâmetros que nós utilizamos. Baseado neles, você vai partir para uma classificação, né, da intensidade da regurgitação. Lembrando sempre, isso aqui não é uma coisa totalmente matemática. Né? Não é porque você encontrou uma fração regurgitante que é de importante e o resto discreto você vai dar importante. Não é assim. Você tem que entender um contexto que cada método tem suas limitações também, né, Hannah? Sim, sim. E a gente tem que lembrar que às vezes a regurgitação ela pode estar maior ou menor a depender de outros fatores, como por exemplo a pressão arterial do paciente. Então, às vezes o paciente está muito hipertenso, esse jato ele se torna um pouco mais evidente, às vezes até ajustes do próprio aparelho de ultrassom, às vezes como a gente falou, né, a limitação de janela acústica, não dá pra gente dar essa definição muito bem adequada. Às vezes o refluxo ele não é central, ele é mais excêntrico, mas não vamos falar muito detalhe. Vira um grande desafio, né? Ecocardiográfico. Mas fica mais difícil quantificar, né, esse refluxo. Então, são algumas coisas que podem alterar essa avaliação do ecocardiograma. Então, a gente falou aqui que o eco ele precisa nos dar a etiologia, ele precisa nos dar os critérios
quantitativos para a gente definir se aquilo é uma insuficiência aórtica discreta, moderada ou importante. Ele precisa também avaliar outras lesões associadas. Então, esse paciente tem também acometimento da válvula mitral? Ele tem já tem insuficiência tricúspide? Por exemplo, em reumáticos, né? Geralmente Sim. É uma doença multivalvar. E os complicadores que entram, na verdade, na avaliação natural que todo ecocardiograma tem, que é a avaliação de cavidades e de fração de ejeção. Então, se a gente já tem uma dilatação ventricular esquerda, por exemplo, acima de 70 de diastólico ou 50 de sistólico, até lembrando que na etiologia reumática esses valores são um pouco diferentes, isso é uma característica muito brasileira, né? Na nossa diretriz a gente fala que acima de 75 de diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e acima de 55 de diâmetro sistólico, a gente tem complicadores para a etiologia reumática, então a gente é um pouco mais tolerante aí nessa dilatação. Tem também a questão da fração de ejeção como complicador, e aí a gente tem que olhar todos esses critérios para poder dar um diagnóstico mais completo e ajudar o clínico a tomar a decisão. Quando a gente fala de complicadores, eu sempre gosto de falar isso. O principal complicador que você encontra é queda na fração de ejeção, né? Então, assim, se você for observar a queda na fração de ejeção, em toda diretriz brasileira, europeia e americana, já coloca o paciente quase que no mesmo nível de indicação da presença de sintomas. Então, realmente é um baita complicador que você vai olhar. Mas essa é a ponta do iceberg muitas das vezes, né? Às vezes você tem já uma série de outras alterações que não culminaram na queda da fração de ejeção e que chama a atenção como complicador. Recentemente, as diretrizes elas trouxeram uma informação que meio que tornou-se uma regra, né? Que é o diâmetro sistólico final indexado para a superfície corporal. Sim. Isso, se você observar lá em 2014, isso não tinha diretriz, né? Ninguém falava sobre isso. As mais recentes agora tem. E existe um ponto de corte, né? Nas diretrizes de 25 milímetros por metro quadrado. Esse ponto de corte foi visto que é o que tem de fato um impacto maior na sobrevida. Mas não quer dizer que é só a partir dele. Tem muito trabalho publicado falando que acima de 20 já tem impacto, né? Prognóstico já seria um complicador, mas não justificaria ainda você pensar em intervenção. Mas te dá uma informação muito importante. Esse paciente já está com algum grau de sofrimento. Por que não acompanhá-lo de mais próximo, né? Um follow-up mais estreito? Então, observar complicadores é isso. Aqui já também, para quem gosta de falar de ecocardiografia, avaliação de strain, né? Não é uma ferramenta tão difundida, mas se você imaginar que se você encontra um paciente, insuficiência aórtica, assintomático, fração de ejeção preservada, strain reduzido, o que será que está acontecendo já? Exatamente. Será que já não é um paciente que você tem que olhar muito de perto? Ah, Thiago, mas eu li a diretriz não fala para indicar a intervenção em strain. Nós não estamos falando isso. Não tem essa Exato. recomendação. Não existe mesmo. Não tem trabalho ainda provando que isso aqui tem impacto, né, na curva de sobrevida. Mas você sabe que pacientes com strain reduzido são pacientes que apresentam sobrevida alterada. Então você pode fazer um acompanhamento mais de perto. Você sabe que logo alguma coisa maior que está na diretriz pode acontecer. E aí vale a pena você acompanhar de perto. Perfeito. Você olhou complicadores, você está avaliando o seu paciente de perto. Para quê? Então, vou só resgatar aqui o nosso fluxograma para a gente tentar organizar um pouco melhor. Então, eu vejo um paciente no meu consultório que ele tem uma queixa de insuficiência aórtica. Então, primeira coisa, essa insuficiência aórtica ela é anatomicamente importante? Consegui definir isso através do meu exame físico, através do ecocardiograma. Eu vou avaliar, então, a etiologia, que também está definida ali no ecocardiograma. Pode ser necessário, como o Thiago falou, fazer exames complementares, outros, para a gente poder definir essa etiologia. Definir, então, é importante qual é a etiologia, eu vou definir se o paciente tem sintomas para indicar essa intervenção ou complicadores. Uma coisa só que eu queria pontuar aqui, Thiago, é que esses complicadores, eles parecem ser muito tardios, né? Será que se eu operar esse paciente depois que ele já tem disfunção ventricular, não vai ser ruim? Essa é uma questão que foi muito tema de discussão e muito trabalho, né? A história natural da doença, né, dentro das valvopatias, ela tem uns gráficos até bem conhecidos sobre isso, de que se você tem lá o paciente assintomático, né, Braunwald trazia isso, o paciente ele mantém uma sobrevida muito próxima, né, dos pacientes que são rígidos. A partir do momento que surgem sintomas, você começa a ter queda de sobrevida, né? E também, em paralelo, você tem alteração da função contrátil do ventrículo esquerdo. A insuficiência aórtica, por ter essa tolerância, o paciente desenvolve uma complacência ventricular, né, muito importante, até em fases mais avançadas, quando aí sim a coisa começa a mudar. Você tem aqueles ventrículos grandes, às vezes começa já a ter rebaixamento de fração de ejeção. E se você corrige esses pacientes dentro da insuficiência aórtica, você consegue, na maioria das vezes, uma recuperação da função sistólica. Não é matemático, obviamente, cada paciente vai reagir de uma forma, mas a fração de ejeção você consegue retornar a valores considerados como os normais, né?
Óbvio, tem vários parâmetros que você pode observar para ver se ele vai regredir ou não, fibrose, estranho e tudo mais. E também a sobrevida, né? Se você cria uma intervenção adequada no momento certo, você consegue recuperar a curva de sobrevida muito próximo do que seria o considerado normal, né, Hannah? Isso, a gente tem que lembrar que, assim, não adianta indicar precocemente essa intervenção, porque a gente muitas vezes tem etiologia em pacientes muito jovens, então a gente faz uma cirurgia, a gente já começa a contar o tempo para fazer a próxima cirurgia. Exato. Então a gente tem que encontrar esses complicadores que idealmente devem ser o mais tardio possível, dentro da segurança, claro, da gente não perder a função desse ventrículo a longo prazo. Então são complicadores que parecem ser tardios, mas na verdade acontece muito isso que o Tiago falou, se a gente opera no tempo certo. O remodelamento reverso. Então o paciente opera e recupera essa fração de ejeção ali nos primeiros dias já pós-operatório. Muitas vezes a gente consegue ver essa recuperação de fração de ejeção. Lembrando que, igual a Hannah falou, colocar uma prótese no paciente não quer dizer que ele está curado a vida que segue, não. Tem as complicações de prótese. Então, se você operar muito tempo antes, você já começou a dar para ele um problema, que é uma prótese, é um dispositivo, que vai sofrer suas repercussões. Se for mecânico, riscos de sangramento e trombose. Se for biológico, riscos de deterioração. Então, você tem que exatamente operar na hora certa. Operou antes demais, deu risco ao paciente à toa. Operou tardio demais, perdeu o time e também deu risco desnecessário ao paciente. Só para deixar bem claro, por quê? Porque esse paciente, depois de uns 10 anos ali, ele vai começar a degenerar a prótese e vai ter que reoperar. Aí depois de 10 anos ali, reoperar. Então imagina, um paciente jovem, com 60 anos, já vai ter que fazer ali a terceira, quarta cirurgia, né? Então a gente tem que pensar nessa questão do tempo. Você vê como é interessante, né? Valvopatia é muito clínico, né? Você tem que estar colado no seu paciente para saber o time certo. Não é uma receita de bolo. Toma, tá aqui, faça isso e vida que segue. Não. Cada paciente é de um jeito que você achar o time. Daí a importância do nosso heart team. Exato. Heart team então, é exatamente assim, isso. Vimos que o paciente tem complicadores ou tem sintomas, eu vou chamar o nosso heart team para poder discutir se é realmente o momento adequado de fazer a intervenção daquele paciente. Idealmente, esse heart team deve ser composto pelo próprio ecocardiografista que fez o diagnóstico, pelo cardiologista de imagem que fez uma tomografia, por exemplo, para ver a aorta ascendente, cardiologista clínico, nossa senhora, talvez o mais importante desse grupo todo aí, hemodinamicista, cirurgião, pra gente também até definir qual que vai ser a intervenção, Tiago. A gente tem várias opções, né? Exato. Quando você fala em valvopatia e intervenção, já vem na sua cabeça, eu quero fazer um TAV. E nem sempre a vida é um TAV. Você tem que entender que não é para todo mundo, tem que ser os critérios de indicação. Quando a gente pensa na insuficiência aórtica pura, né, isolada, você tem algumas possibilidades. Bom, abordagem convencional, através de circulação extracorpórea, esternotomia, aquela conversa toda, onde você vai lá e troca, tira aquela válvula, coloca uma prótese. Biológica ou mecânica. E aí sim, a gente pode... Eu até acho legal a gente fazer um vídeo disso aí, só sobre próteses no futuro, pra gente discutir com vocês, porque isso também é uma longa discussão. Beleza, tem alguns serviços e alguns cirurgiões que advogam tentar fazer plastia, né? Sustentação da válvula aórtica. A gente sabe que são resultados controversos, depende muito da experiência do cirurgião, da característica anatômica daquela válvula. Mas pode acontecer sim de você tentar fazer um reparo, principalmente quando a etiologia é funcional, né? Você vê que a etiologia aqui é importante. Você não vai tentar fazer um reparo numa reumática. Já mudou completamente a conversa. Lembrando sempre de olhar também o diâmetro da aorta ascendente, principalmente nas etiologias bivalvulares e nas etiologias congênitas, né? Por exemplo, Marfan, tudo. Em alguns casos a gente tem que fazer a cirurgia completa, né? Que é a troca não só da válvula, mas também da aorta ascendente. Legal. E do outro lado, mais recentemente, começaram a pensar em abordagens transcatéter, né? E aí você pensa, vamos colocar um TAV, esse problema está na válvula, vamos colocar. Não é tão simples, porque quando o TAV foi idealizado, ele utilizava muito aquela calcificação do anel para poder ancorar com força radial. E a gente tem o risco, né, de pacientes que não têm esse anel tão calcificado, você colocar uma prótese ali, ela acabar saindo daquela localização, né? Ela embolizar, porque você não tem tanta força radial. Mas existe um dispositivo que ainda não está presente no Brasil, que é o Genavalve, que sim, é possível você tratar uma insuficiência aórtica pura, já que ele tem um mecanismo diferente, né? Ele clipa os folhetos para poder se ancorar ali. Ainda não temos disponível, como eu falei, mas é uma possibilidade sim de intervenção transcatéter da regurgitação aórtica. Mas agora, pro clínico, puramente agora, existe tratamento clínico para esse paciente que melhore a sobrevida dele? Não. A gente, quando tem indicação de intervenção, a gente deve fazer a intervenção, e é isso, né? Trocar a válvula, que é um problema mecânico. E quando o paciente ainda não tem indicação de intervenção, eu devo tratar suas comorbidades. Então, se o paciente é hipertenso, tratar a hipertensão, né? Lembrando só que beta-bloqueador nesses pacientes ou medicações que aumentam o tempo de diástole, eles podem acabar descompensando esse paciente, precipitando sintomas, né? Não é uma medicação muito interessante.
mas a gente não tem nenhuma medicação que vá mudar a história natural da doença. Inclusive, aproveitando esse gancho legal aí do beta-bloqueador, a gente sabe, né, o beta-bloqueador pode aumentar o volume regurgitativo, pode inclusive propiciar sintomas, né, isso a gente discutiu no último vídeo, vale a pena você ir lá ver qual sintoma pode acontecer dando beta-bloqueador, não vou falar aqui para incentivar você a ir lá ver. E tem trabalhos que mostram que também você não piora a curva de sobrevida, né, você está tratando a sua outra comorbidade, ok, beta-bloqueador pode ser usado, não vai piorar a sobrevida, mas é uma medicação que você deve evitar. Tiago, eu não tenho como evitar, eu preciso dar o beta-bloqueador. Ok, né? Você não vai também jogar esse paciente da ponte. A coisa vai continuar normalmente, ele não tem impacto em sobrevida. Tem essas questões hemodinâmicas e essa questão de sintomatologia que vale a pena salientar. Então, a princípio não existe um tratamento clínico descoberto até hoje, né? Não sei amanhã, vai que alguém publica alguma coisa. Mas nada até hoje muda a curva de sobrevida da valvopatia, o que não quer dizer que você não vai tratar, né, situações que estão associadas, hipertensão, diabetes, lipidemia, isso tudo você vai utilizar o tratamento regido por cada guideline. É isso aí. Alguma coisa mais para comentar, Thiago? Legal, eu acho que vale a pena a gente falar que esse vídeo que acompanhou agora, que você viu, né, métodos diagnósticos, viu indicação de intervenção, quais são as possibilidades, mas que vale a pena você acompanhar tudo que a gente fala. Isso aqui foi só insuficiência aórtica. A gente fala de estenose aórtica, basta você olhar aí no nosso canal e acompanhar com a gente. Fala de insuficiência tricúspide, hoje falamos de insuficiência aórtica e vamos sempre falando de patologias dentro do mundo das cardiopatias estruturais de forma isolada, ok? Gente, muito bom ver vocês de novo. Fiquem com a gente e acompanhem os próximos vídeos. Grande abraço.